Jesus. Obrigada por essa manhã, Pai. Eu entrego os nossos corações a Ti, Jesus. Eu peço que o Senhor aquiete a nossa mente, tranquilize o nosso coração nessa manhã para receber aquilo que o Senhor tem a falar para nós. Que todas as preocupações fiquem lá fora, mas apenas a Tua palavra ecoe dentro dos nossos corações. Que a gente consiga entrar na Tua presença, Pai, livre, com o coração aberto, ansiando por uma palavra, ansiando por um toque, ansiando por uma transformação. Aquieta a nossa alma, Jesus. Aquieta a nossa alma, as nossas preocupações. Nos traz para um lugar, Senhor, de confiança. Rasga o nosso coração em verdade, Jesus. Dá sede pela Tua presença. Sede por mais de Ti, Jesus. Eu oro por cada pessoa que está aqui nessa manhã, Senhor, e eu peço em nome de Jesus, que não seja mais um domingo, que não seja mais uma liturgia, que não seja mais um protocolo, mas seja uma manhã de encontro verdadeiro com a Tua palavra. Pessoas que chegaram aqui ansiosas, com medo da segunda-feira, com medo das preocupações, precisando de uma cura, de uma transformação. Senhor, eu declaro sobre a vida delas: o Senhor fará grandes coisas, porque nós teremos sede e fome da Tua palavra, porque nós teremos, Pai, sede e fome da Tua presença. Aquieta todo o coração, toda a mente cansada, toda depressão, Senhor, em nome de Jesus. Todo problema que tem tirado a paz, Senhor, aquieta. Aquieta para que só reste o Senhor nessa manhã. Aquieta para que só nós podemos ouvir a Tua voz. Que os nossos olhos fiquem fixos no Senhor, Deus. Aquieta, Pai. Nós queremos, Senhor, definitivamente sair daqui transformados e tocados e revigorados e cheios da Tua presença. É isso que eu te peço nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, amém? Vocês estão felizes? Eu também estou muito feliz. Gente, está muito cheio, né? Glória a Deus. Meu Jesus, será que esse ano o Senhor tem outra mudança? Meu Deus, eu não aguento o Xandão mais uma mudança, gente. Vocês orem por mim. Meu Deus, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu estou muito feliz. Essas semanas os GCs estão de volta. Amém. Se você não faz parte de um GC, no final você procura um dos nossos voluntários e você diz: ó, eu moro em tal bairro e eu preciso de um GC próximo a mim. Mas comece o ano se relacionando, tocando no corpo. O GC é o coração da igreja, amém? Então, se você ainda não faz parte, procure um GC. A partir de terça e quarta, a gente tem alguns GCs ainda na quarta. Na terça, procure um GC para você, amém? E domingo que vem, o nosso pastor Leandro está aqui. E a nossa pastora Érica também, eles vão estar aqui com a gente. Então, não perca. Se hoje está cheio, você imagina domingo que vem. Vem mais cedo, toma um café no Poema Coffee e garanta o seu lugar. Ó, parece que estou vendendo curso. Olha para o irmão do seu lado e diz assim: por que andeis ansiosos? Fala, por quê? Por quê? Por que você está ansioso? Querido, até as pessoas mais tranquilas estão ansiosas. Até as pessoas mais em paz estão ansiosas. Hoje eu estava lendo que a ansiedade é a doença do século. A ansiedade é uma preocupação intensa de coisas que talvez nem venham a acontecer. Já aconteceu com você de sofrer muito por algo e depois aquilo nem acontecer? Comigo já. Eu me lembro de quando eu me vim para Curitiba mesmo, quantas ansiedades. E eu falo para você que 50% nem aconteceram. Era ansiedade e preocupação do meu coração humano preocupado. Amém? Então, às vezes, você vê pessoas tranquilas
E eu lembro que quando eu conheci a Fábia é tranquila, ela passa uma paz, né? Ela tem a voz mansa. E eu lembro que quando a gente começou a se relacionar, ela falou, eu sou muito ansiosa. Eu falei, você? Fábia, não parece que você é ansiosa. Ela falou, eu sou ansiosa. Expondo a irmã, né, Fábia, aqui no púlpito. Mas por quê? Porque isso não tem a ver hoje em dia. As más notícias, os dias difíceis, têm nos levado para esse lugar. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre Filipenses. Fala de novo para o seu irmão, por que andeis ansiosos? Por que você está ansioso? Fala para o seu irmão, pensa hoje, por que você tem ficado tão ansioso? Queria que você abrisse comigo em Filipenses 4, no versículo 1. Filipenses 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Filipenses todo, quando você fala, Paulo estava em dias difíceis, exaltando a alegria e o amor que é servir ao Senhor. Mas essa carta fala muito sobre ansiedade, sobre preocupações, e mesmo com tudo isso, se manter o quê? Feliz. Nós viemos de 2 semanas muito especiais. Nós tivemos um batismo domingo, onde 32 pessoas vieram a se batizar. Nós viemos de uma palavra domingo que nos mostrou alegria. Hoje eu acordei feliz, porque a felicidade é o quê? Jesus. Quarta-feira nós tivemos... Quem estava no GCzão aqui quarta-feira? Eu fiquei de tia do Poeminhas. Eu tentei, na verdade. Eu fiquei 1h10, tive que pedir ajuda. Porque tinha 35 crianças. Eu tive que pedir... até o lanche eu fiquei. A hora que eu dei o lanche, eu perdi o controle. Não sabia nem quem mais estava ali. E a hora que eu saí para levar uma das crianças no banheiro, eu só vi muita gente chorando. E a hora que acabou, eu falei, Xande, o que aconteceu? Vidas foram transformadas e puderam testemunhar. Porque o Senhor é a nossa alegria. Famílias que passaram por dias difíceis e foram acolhidos pela igreja. Famílias que testemunharam, eu só tinha fubá para comer e a igreja me trouxe alimento. E hoje eu tenho alimento, tenho cuidado, minha vida tem sido restaurada. Famílias que viviam uma religião, um protocolo, uma vida entregue à igreja e não tinha tempo para mais nada. Hoje podem ver de um tempo saudável, de celebração em família, mas também servindo ao reino de Deus. Uma pessoa que viveu na rua, uma pessoa que usava droga, que chegou aqui completamente destruído. E hoje está trabalhando, comprou sua moto, Deus restaurou a vida, largou os vícios. Nós podemos testemunhar isso aqui. Esse é o Evangelho do Senhor. Essa é a alegria e essa é a verdade que Deus tem para mim e para você. Só que a ansiedade tem tirado dos nossos olhos o poder de Deus. A ansiedade tem tirado das nossas vidas o poder da cura, da transformação do Evangelho, porque nos torna incrédulos. Porque a preocupação tira o ânimo das nossas vidas. Então a gente escuta testemunhos como esses de quarta-feira e temos uma injeção de ânimo, porque muitas vezes o Evangelho tem sido isso. Mas ele não é uma B12 que aplica na sua veia e te traz ânimo. O Evangelho é a resposta para a sua vida. Então você não pode vir num GC ou numa palavra, hoje eu acordei feliz, sair de um batismo com 32 pessoas e ter uma injeção de ânimo. E quando você volta para a sua vida ordinária, você simplesmente esquece quem é a sua alegria. E querido, lembre-se, antes da palavra falar com você, ela falou comigo. Falou com meu marido, com a minha filha, falou com a minha casa. Porque eu também sou ansiosa, preocupada. Então, paramos de tratar o Evangelho como uma injeção de ânimo.
E começamos a tratar o Evangelho como uma verdade e uma alegria dentro das nossas vidas. Paulo estava preso, escrevendo uma carta de alegria. Às vezes você acha que o dinheiro é o problema. Você sabia que tem muita gente rica que tem muitos problemas? Por que andeis ansiosos? Então Paulo começa a escrever, e aqui ele fala de duas mulheres. Eu fui estudar um pouco sobre elas na Bíblia, pouco se fala. Mas lendo o versículo, nós percebemos que são duas mulheres que não estão se entendendo. E ele diz, pede a um companheiro dele, vai lá ajudar. Evódia e Sintique, que vivam em harmonia. Sabe por que vivem em harmonia? Porque elas já lutaram ao meu lado a causa do Evangelho. O nome delas está no livro da vida. Então Paulo está dizendo de mulheres, pessoas que conhecem a verdade do Evangelho. Mulheres que caminharam ao lado dele na causa de Cristo. Pessoas como nós que estamos dentro da igreja e não conseguimos andar em harmonia com os irmãos, ou com a nossa família, ou com o corpo de Cristo. E o que isso tem a ver com ansiedade? Querido, uma vida reta tira tudo que é ansioso de nós. Se existem lugares de ansiedade, é porque existem lugares que precisam ser consertados. Guarda isso no seu coração. Muitas vezes eu procurei em Jesus o porquê. E Jesus me disse, esse lugar te traz ansiedade porque ele precisa de conserto. Então Paulo diz, vai lá ajudar elas. E eu não estou dizendo daquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, que estão perdidas. Eu estou dizendo de pessoas que estão com o nome no livro da vida. Isso que diz o versículo. Vai lá, ajude elas, grite a elas, elas precisam viver em harmonia. Você precisa viver em harmonia. Você precisa andar em retidão naquilo que o Senhor tem te mostrado. Então não adianta você ser alguém que carrega um dom precioso. Alguém que tem muito conhecimento, se o teu coração não anda em harmonia. Vá e se conserte. Vá e arrume. Porque se você estiver em retidão, a sua ansiedade não será porque você sabe que você tem feito aquilo que Jesus tem te pedido. Então você começa a enxergar a ansiedade como uma participação nossa. A ansiedade não é só um sentimento que veio voando e parou em nós. Você começa a analisar e entender que você anda ansioso, porque talvez algumas coisas que o Senhor tem te direcionado, nós não temos feito. Então nós precisamos o quê? Consertar. Qual é o seu conserto nessa manhã? Qual é o seu conserto? Então nós julgamos as pessoas que estão lá fora. Essa semana a gente teve uma reunião dos pastores e a gente pôde compartilhar que a nossa misericórdia é muito real com os destruídos. Quando eu cheguei na igreja, o Xande chegou, a gente teve muita misericórdia. Nós éramos pessoas que não conhecíamos a Jesus. Talvez você anda na rua e você tem misericórdia de uma pessoa de rua, de uma pessoa que está num vício. Talvez você tenha muita misericórdia de alguém que está doente, mas você não tem misericórdia de alguém que está errado. Então a nossa misericórdia não é uma misericórdia que vem do Senhor, é uma misericórdia que age de acordo com o que o outro sente. Coitadinho, ele precisa ser curado, ele tem uma doença, ele usa droga, prostituta, eu tenho misericórdia, mas eu não tenho misericórdia com o irmão do meu lado, que naquele momento está cego, errado, andando de uma forma diferente na igreja. O meu marido que está em dias difíceis, eu não tenho misericórdia. Porque a misericórdia é para os pobres e perdidos, mas a misericórdia não reina dentro do meu coração, porque a minha justiça mede a minha misericórdia. E não é esse lugar. A alegria do Senhor está em corações consertados, transformados, misericordiosos, até com aqueles que te afrontam, que tem uma vida que parece perfeita. Talvez essa pessoa que esteja precisando da sua misericórdia. Então você começa a perceber que o Evangelho é um eterno recolocar as coisas no lugar.
é um eterno se autoanalisar, é um eterno olhar para si. E talvez nós estamos ansiosos porque não temos olhado para nós, temos olhado para o outro, temos olhado para os nossos problemas, mas não temos olhado para nós. A alegria está dentro de você, a alegria está dentro de você, de um evangelho verdadeiro que você carrega, de um homem que se entregou na cruz por você. Então lá em seguida diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. O que quer dizer amabilidade? É a característica de ser amável, gentil, simpático. Perto está o Senhor. Então seja amável. Essa semana eu peguei um Uber, eu com a Malu, e era um senhor angolano que estava dirigindo, e nós entramos do carro. A Malu entrou primeiro, e a Malu falou: bom dia, você está bem? E eu entrei e falei: bom dia. Ele simplesmente virou o corpo do carro assim, ó, para olhar para trás. Daí eu falei: meu Jesus, né? O que a gente fez de errado? Daí ele falou assim para mim: você não é curitibana, né? Para Malu. Daí a Malu falou: sou lá de Taubaté, a cidade da grávida, sabe? Daí ele falou assim: porque as crianças curitibanas costumam não falar comigo. Aí você fala: pastora, toda vez você quer bater nos curitibanos, né? Você sempre fala alguma coisa de curitibano. Querido, não. Lá em Taubaté tem gente assim também. Eu quero te lembrar de um amor do evangelho que traz a alegria da salvação. Então, quando você entra no Uber, o que você diz? Bom dia, você está feliz. Por quê? Porque você tem misericórdia, amor, empatia. Porque a chegada está próxima. Jesus quer buscar uma noiva feliz, alegre, que tem empatia pelo outro, que se preocupa pelo outro, que deixa os problemas na mão do Senhor, que não anda ansioso, mas celebra todos os dias aquilo que Jesus tem feito. E daí eu te chamo para esse lugar. Você não é curitibana, não, querida. Eu não sou curitibana, eu não sou taubatiana, eu sou do reino de Deus. Eu sou de um lugar a qual eu sempre pertencia, para lá que eu vou voltar. Você conhece Jesus? Jesus te ama. E ele começou a chorar no carro e contar a história dele. Ele fugiu para tentar uma vida no Brasil. E ele juntou muito dinheiro que ele podia juntar para viajar. Era viagem que ele ia reencontrar a família, conseguir um emprego melhor. Ele está aqui por um momento só, com a ajuda de um casal. Quando ele chegou no aeroporto, ele não tinha uma vacina da febre amarela, ele perdeu toda a passagem. Ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha juntado muito tempo, o emprego, tudo que ele tinha, porque ele não conseguiu chegar nesse outro lugar que ele estava indo. E naquele dia eu falei para ele: não desista. Ele falou: moça, eu entrei numa depressão no fim do ano. Eu falei para ele: então Jesus mandou aqui para te dizer, não desista. Talvez Deus tenha algo para você aqui em Curitiba. Vamos lá. E ele olhou para trás, o olho dele brilhava. Eu falei: olha, eu vou orar por você. E eu peguei na mão dele, ele segurou na minha mão. A Malu pôs a mãozinha em cima da mão dele. E naquele dia ele foi tocado. E eu falei: não desista. Jesus me deu esse tempo com você para te dizer, não desista. E ele saiu sorridente, a gente deu tchau para ele, ele foi sorrindo embora. Querido, esse é o evangelho de Cristo. Não tem a ver com como eu estou, quais são as minhas preocupações, o meu estado de espírito. Tem a ver com que aonde eu estou, eu preciso ter a oportunidade de ser feliz e derramar o evangelho que tem essa alegria. Não tem a ver comigo, como eu estou, como estão os meus problemas. Um mundo narcisista, egoísta, não. É um evangelho que tem vida, que tem amor, que tem verdade, é esse lugar. E daí, lá no versículo 6, ele vem dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Uma ordenança e uma promessa. Ponham em prática, porque eu, o Deus da paz, estarei com vocês. Ordenança, promessa. Obediência, cumprimento de promessa. Vá, eu estarei com vocês. Ansiedade é uma preocupação excessiva, persistente, medo, excesso do futuro. E a Bíblia diz que o coração ansioso deprime o homem. O coração ansioso deprime o homem. Mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 12, 25. Aquele homem estava deprimido, mas uma boa palavra trouxe ânimo. Querido, é esse lugar, porque andeis ansiosos. Pastora, mas eu não posso ser uma pessoa que se preocupa com o futuro? Claro que sim, querido. Claro que você tem que juntar dinheiro, ter uma poupança, se preocupar com a sua velhice. É velhice? Né? Vocês entenderam. Se preocupar com os dias, com seus filhos, isso aí é zelo, é precaução. Mas não deixar que o excesso de futuro roube a sua vida. Se Deus está nos dando uma promessa, faça o que é bom, faça isso que eu estou te pedindo, porque eu estarei com vocês. Por que nós não fazemos? Mas reclamamos que Ele não está com a gente. Não andamos da forma que Jesus tem nos orientado, mas reclamamos: Senhor, o Senhor não está comigo? O Senhor me esqueceu? Mas qual é a ordenança que nós temos respondido? O que nós temos feito com a ordenança do Senhor nas nossas vidas? Nós queremos apenas a promessa. O Senhor estará comigo. Nós só lemos essa parte da Bíblia. Então, qual é a saída para sair desse lugar? Saída para sair, pleonasmo isso. Oh. Qual é a saída para esse lugar? Lá no versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham uma oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero te fazer uma pergunta: você tem vivido ou você tem sobrevivido? Você tem vivido ou você tem sobrevivido? Viver é ter vida. Viver é carregar vida. Sobreviver o que é? Continuar a viver apesar dos meus problemas. Continuar a viver apesar dos meus medos. Você tem vivido, você tem vida, ou você tem sobrevivido apesar de? Você está bem? Estou bem, pastor, apesar que essa semana, nossa, machuquei meu pé, está doendo, estou com problema financeiro, perdi meu emprego, meu filho está fazendo muita bagunça, você está bem? Eu estou bem, porque Jesus é a alegria da minha vida. Porque Jesus tem me levado para esse lugar de contentamento, de fidelidade, de amor. Porque Jesus é o Evangelho. Focamos mais no problema do que em Deus. Não tem como uma vida sem problema. Querido, guarda isso no seu coração. Fala para a pessoa do seu lado: não tem como não ter problema. Viu, Felipe? Não tem. Tem, você vai ter problema. Uma vida vai ter problema. Não adianta, querido. O problema é para onde você tem olhado. Para o problema ou para Cristo? Para o problema ou para Cristo? Querido, a gente precisa começar a entender que os nossos problemas também têm um propósito. A Malu mudou de escola, minha filha, mudou de escola em julho do ano passado. E quando ela entrou nessa escola, ela se sentiu sozinha. Porque era uma sala de muitos meninos e tinham só 4 meninas.
E a primeira semana ela voltava, ela falava para mim: mãe, ninguém fala comigo. Eu disse: Malu, calma. Você estava 4 anos, 3 anos numa escola e você mudou para uma escola nova. Faz a sua parte, seja amável, seja simpática. Tente fazer a sua parte de se enturmar, de estar com as pessoas. Jesus vai cuidar do resto, calma. E daí passou uma semana, na sexta-feira eu falei: e aí? Ai, mãe, ninguém fala comigo direito. Na sala é difícil. Filha, calma. Eu sei que passaram os dias, ela se enturmou, ficou super feliz. E aquele ambiente mudou. Chegou esse ano, ela foi para o próximo ano, na parte da manhã. E tem uma aluninha nova na sala dela. Ela falou: mãe, você não acredita. A aluna nova está passando a mesma coisa que eu passei. Eu acho que eu passei por isso para eu poder ensinar ela hoje. Falei: filha, você quer pregar domingo? Cara, você quer pregar domingo? Meu Deus. Ela falou: porque eu falei para ela. Ela até empinou o peitinho. Eu não sei de quem que ela pegou esse jeito assim, sabe? Tipo, eu faço todos os gols, sabe? Eu não sei quem que... Meu Deus, eu não sei quem que é esse jogador caro, eu não sei. Sei lá quem que é. Eu não estou entendendo ainda. Hoje de manhã ele falou: essa roupa combina com esse tênis? Eu falei: eu acho que o tênis está muito escuro para roupa branca. Mas, amor, fala a verdade, eu estou achando que esse look tá bom. Então, essa autoestima elevada não foi minha. Queria ter, querido, porque é legal pra caramba. E daí eu falei para ela já veio e falou assim: mãe, eles dão uma ênfase assim. Eu falei para ela: deixa eu te explicar. É assim mesmo. Eu também passei por isso. As pessoas também não falavam muito comigo. Só que hoje eu tenho um monte de amiga. Daí a menininha falou para ela: eu tenho a sensação que todo mundo está falando de mim. Dela: eu também tinha. Eu também tinha. Fica tranquila, é impressão sua. Daqui a pouco você tá amiga. Daí falaram assim: mas tal menina é meio, né, bravinha assim. Eu também achava. Mas não é não, hoje ela é minha amiga. E diz que ela emprestou borracha para a menina, emprestou uma canetinha. E tá amiga. Querido, lá em Filipenses 1:12, Paulo estava preso. E ele fala assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Aquilo que me aconteceu. Então, uma criança de 10 anos conseguiu entender que a dificuldade da primeira semana que ela passou foi para que hoje ela pudesse dizer: fica tranquila, vai passar. Paulo estava preso. Os problemas eram muitos. As dificuldades eram grandes. Mas Paulo fala: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando com maior determinação e destemor. E Paulo diz: por causa da minha prisão, da minha dor, dos meus problemas, o Evangelho tem sido pregado. O nome de Jesus tem sido glorificado. Então eu considero tudo isso aqui como nada. Porque vale a pena a minha entrega, a minha prisão, a minha dor. Porque o Evangelho tem sido pregado. Vale a pena eu ter ficado 1, 2 semanas me sentindo sozinha. Porque hoje eu passo verdade quando eu digo: eu já passei por isso, vai dar tudo certo. A nossa vida é um testemunho vivo da alegria e do amor de Deus. Paulo estava preso, querido. Uma carta de alegria dessa foi escrito por alguém que estava privado da sua liberdade. Por alguém que estava escondido. Por alguém que estava pagando o preço, assim como você. Assim como os problemas que você tem. Eu me compadeço com você, eu também tenho. Sabe essa dificuldade, esse medo? Sabe esse lugar de não conseguir entender muito o que está acontecendo? Eu também passo por isso. O Xande testemunhou aqui, final do ano, como foi difícil para nós. O Xande teve dias pesados e teve dias que eu falei: Jesus, eu nunca vi o Xande assim.
Ele é a alegria da casa, jogador caro. E eu falei, Deus, me ajuda a ajudar ele. As muitas preocupações tornam um homem preocupado. E nós passamos dias difíceis, mas dias que o Senhor nos lembrava que é Ele que conduz as nossas vidas. Que uma igreja cheia, que bons resultados, é maravilhoso, mas é só uma consequência de um evangelho pregado de verdade. Não deixe que os resultados tomem conta da sua vida. Que o bom resultado, que a boa medida tome conta da sua vida. A real, querido, que o Jesus quer de você é verdade, alegria. É simplicidade. Nós estamos fazendo grandes coisas, esperando grandes espetáculos, mas a real que Jesus quer, felicidade, fidelidade, amor. Um evangelho que traz a verdade, como quarta-feira aqui. A gente pôde testemunhar daquilo que Jesus tem feito na vida das pessoas. É esse lugar que Jesus quer nos levar. Então tudo que tudo que eu vivi tem servido para o progresso do evangelho. Guarda essa frase no seu coração. Toda dificuldade, repete, Jesus, eu tenho passado por isso, mas Deus, tudo isso tem servido para a propagação do evangelho. Tudo isso tem servido para que pessoas sejam tocadas. E você começa a olhar tudo isso com outros olhos. Então não é o fim, querido. Olha aqui para mim. Não é o fim. Jesus está te tornando um prisioneiro do amor de Deus. Jesus está te tornando alguém que aonde estiver, carrega a verdade do evangelho. Quando tiver com problema, não foque nele, mas na oportunidade de Deus ser exaltado. Ansiedade vem do grego hanchei, não sei como é que fala, que quer dizer estrangular, oprimir. É isso que a ansiedade quer fazer com você. Te oprimir, te estrangular, te amassar, te tirar do propósito, fazer com que você não enxergue o que Deus tem feito. É isso que a ansiedade quer fazer com você. A ansiedade e a fé não conseguem andar juntos. Não consegue. Não é possível, porque você precisa crer. Você precisa se entregar e a ansiedade te rouba desse lugar. Então hoje começa a limpar a sua mente de boas notícias da palavra do Senhor, não aquilo que você vê no Instagram, na internet. No final do ano a gente ficou mais em casa, a gente ligava a televisão, acho que quarta ou quinta-feira o Xande ligou e falou, pelo amor de Deus, vamos desligar. É só notícia ruim. Mas você assistiu da Atena e você quer que a sua mente seja boa? Coloca um louvor, profetiza alegria na sua casa, no seu trabalho, na vida dos seus filhos. Profetiza bênção, profetiza o evangelho verdadeiro dentro da sua casa. Mas querido, você quer ficar vendo da Atena? Uma série atrás de outra, de guerra, de sangue. Tudo bem, tem gente que gosta de assistir, mas não se alimente só disso. Não se alimente só disso. Todos nós temos que ter lazer. Tem gente que gosta de assistir séries, filmes. Eu não sei qual que é o lazer. Mas eu estou dizendo que isso não pode ser o que alimenta o seu coração, a sua mente. O que precisa alimentar o seu coração, a sua mente, é o Evangelho de Cristo. É o ambiente de que você começa a falar da palavra e o ambiente da sua casa começa a mudar. E o seu filho começa a olhar e perceber que verdadeiramente vocês carregam a presença de Deus. Querido, você não é o que você fala. Você não é o que você sabe. Você não é o que você promete. Você é o que você faz. Por isso que tem pessoas padecendo dentro da igreja com tanto conhecimento. Porque não tem feito com atitude diferente, que o evangelho seja vida, amor de Deus. Então você morre sentado numa cadeira cheio de conhecimento. Tem pessoas usuárias de droga que você conversa, é formada em engenharia, em direito, e não sei o quê. Porque o conhecimento, sem que você prove e faça da sua vida verdadeiramente o evangelho, não vale de nada. Então hoje pessoas morrem sentados na cadeira da igreja, conhecendo a Bíblia, da primeira palavra à última, de Gênesis a Apocalipse, sem vida, sem amor e sem alegria do evangelho.
Porque Paulo diz o quê? Lá em Filipenses 2, no versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus os exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é a nossa alegria. Esse é o verdadeiro evangelho. Alguém que se esvazia de si. Alguém que abre mão do seu conhecimento para poder ganhar a alma. Eu tenho falado muito para os líderes aqui da casa. Gente, entenda uma coisa. Não há uma forma mecânica de cuidar de pessoas. Existem pessoas que vão chegar, novamente eu falo, destruídos, assim como eu com o Xande chegamos. E a hora que falaram assim, Jesus te ama, nós dois nos entregamos, né, Xande? Entregamos, a gente não tinha mais nada. A gente estava acabado, cada um com a sua história de vida. Falaram, você conhece um Jesus? Eu não tinha mais ninguém, minha mãe internada, o Xande usuário de droga, perdido com depressão, só trabalhava e ia para casa, ficava sozinho no quarto escuro. Eu com a minha mãe numa clínica psiquiátrica, não tinha R$1 para fazer nada. Perdida, sozinha, tinha perdido todo mundo. Então quando nós chegamos e disseram, olha, Jesus ama vocês. Poxa, tem alguém que se preocupa comigo. A gente entregou em uma oração, o Xande foi liberto. Em uma oração, eu fui quebrantado e o Senhor transformou as nossas vidas. Só que essa não é a história de todas as pessoas. Existem pessoas que vêm de um lugar que ela era autoritária, que ela tinha muito conhecimento. E você não pode chegar nessas pessoas e dizer, Jesus te ama, você não vai mudar? Me fiz de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns para Cristo. Qual é a estratégia no Senhor que Ele vai te dar para que você ganhe o coração das pessoas? Eu estou te despertando hoje para dizer, é legal e a gente precisa levar o evangelho aos perdidos. Mas você tem levado para sua família, para sua igreja, para as pessoas que estão ao seu lado, para o seu marido que está em dias difíceis, para sua mãe, para aquela sogra abençoada, sabe? Aquela sogra. Você tem levado misericórdia a todos. Por quê? Porque eu me desfiz do meu conhecimento. Porque eu me fiz homem. Eu era Deus, mas eu me fiz homem. E eu morri, morte de cruz. Eu paguei um preço sem precisar, sem merecer. Porque a frase nossa é o quê? Eu não mereço. Jesus também não merecia. Mas Ele pagou um preço por mim e por você. E por que nós nos colocamos no lugar alto? Por que nós nos colocamos num lugar alto? Se Jesus frisa aqui, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. É isso que o Senhor tem nos pedido. Sejam iguais a mim, se entreguem por amor a mim. Seja a alegria de vocês a minha. Seja a alegria de vocês a salvação. Então eu falo para a liderança, ganhe o coração de todos. Acesse o coração de todos. Não tem método de liderança. Não tem método para ensinar. Não tem método para abrir uma igreja. É se quebrantando, se fazendo como Cristo e acessando o coração das pessoas. Porque a sua alegria, a sua verdade, a sua vida com Deus vai tocar a vida das pessoas. Então não adianta eu vir dar uma palestra para vocês, uma apostila. Tenham o coração de vocês, assim como foi o coração de Cristo. Em Filipenses 3:7, diz assim,
Mas o que para mim era lucro, para ser considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por cuja causa perdi todas as coisas. Era um prisioneiro, querido, que estava sem sua liberdade. Olha o que ele diz: por causa disso eu perdi todas as coisas. Eu estou preso. E eu estou dizendo para vocês, nada disso me importa, porque eu considero como perda. Tudo que eu fui, tudo que eu conquistei, eu considero como perda, a fim de levar o amor e o evangelho para alguns. Alegrem-se. Prisioneiro pelo amor de Cristo. Prisioneiro por carregar a palavra. Prisioneiro por levar uma verdade dentro do coração. O coração está aflito, mas a boca fala de alegria. O coração está preocupado, mas a boca fala de alegria. A vida, os atos falam de alegria. De que vale um conhecimento se os seus atos não são de amor, de alegria, de entrega, do que vale uma folha de papel se não houver o Espírito Santo de Deus soprando vida, convencendo. Queridos, Paulo nos mostra que independente do que você está vivendo hoje, existe um lugar mais profundo. Existe um lugar que Ele quer acessar dentro do seu coração. E hoje Jesus não está perguntando qual é o seu problema. Jesus está te perguntando qual é a sua alegria. Qual é a sua alegria? Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Já li, né? Peraí, me perdi. Onde eu parei? Alguém lembra? No 8, parei? Ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Querido, olha isso. Olha isso. Quero conhecer o poder da ressurreição. Quero me tornar como Ele. Eu tenho sede e fome por isso. Eu quero sentir a sua dor. Eu não quero só a tua glória. Eu não quero só sentar do seu lado, Jesus. Eu quero sentir a tua dor. Eu quero sentir as suas mazelas. Eu quero sentir a tua ressurreição. E eu quero participar da integralidade do teu evangelho. Não da parte boa, não só da mesa. Das migalhas também. Eu sou o seu escravo por amor. Eu sou seu escravo por entregue. Eu sou feliz porque um dia você morreu por mim, pela minha família. Para as pessoas chatas que eu também acho que não deveria, o Senhor morreu por elas também. Porque esse é o evangelho. Oh, Jesus, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu já tinha obtido tudo, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Esse é o nosso principal objetivo. Então, eu esqueço do que se foi. Eu esqueço de tudo aquilo que o Senhor fez. Eu não me vanglorio das coisas que se passaram. Eu me coloco à disposição para aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. E eu me coloco nesse lugar de prontidão, de obediência. Deus, o que o Senhor tem? Porque se você faz aquilo que Deus tem te pedido, você é feliz. Se você faz aquilo que Deus te pedido, você entra nesse lugar de gratidão. E toda ansiedade vai embora. E todo medo vai embora. Por quê? Porque eu tenho levado um reto caminho. Eu tenho seguido uma reta verdade. Então os problemas chegam. Nós compartilhamos dos nossos problemas.
do fim do ano, de todas as nossas dificuldades. Mas logo depois, vem o Senhor e nos tira daquele lugar. Então aquele tempo de dificuldade não te define. É uma estação de Deus te lembrando, olha aqui. A gente sempre fala isso lá em casa. Jesus sempre nos lembra de onde nós viemos. Jesus sempre nos lembra daquilo que éramos. E a gente faz voltar o nosso coração no lugar. E agora volta para o seu irmão, com todo amor, carinho, e pergunta para ele: por que andai... Por que... Como é que eu estava perguntando mesmo? Esqueci. Por que andei... Vai, com amor, sorriso no rosto, olha para ele e fala: por que andeis ansioso? Por quê? Você lembra por quê depois de tudo isso? Acho que eu nem lembro mais, porque o amor de Deus é tão constrangedor, é tão maravilhoso. Eu cheguei ansioso aqui hoje, eu não lembro, Jesus. E eu queria chamar a ceia, porque nada melhor para a gente selar uma palavra como essa do que partilhar do corpo e do sangue de Cristo. Porque foi isso que Ele te deixou, vida. Ele levou para si todas as suas enfermidades. Ele levou para si tudo aquilo que te perturba. E Ele depositou em você vida, alegria, ressurreição. Então agora, eu te pergunto, por que você ainda está ansioso? Por que você ainda está preocupado? Por quê? E eu quero orar por você. Eu quero orar porque eu sei o quanto é difícil esse lugar de ansiedade, de medo. Eu sei. Ontem, fiquei até 3 horas da manhã no quarto lá sozinha. Falei: Malu, vai lá dormir com seu pai. Fiquei no quarto dela e eu falei: Jesus, eu sou uma das pessoas mais ansiosas. Como que o Senhor vai me dar uma palavra dessa? Eu sou ansiosa. E Jesus me disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque cada palavra que eu falo para você, eu sou curada. Cada vez que eu derramo uma verdade em você, eu sou curada. Cada vez que você senta numa mesa para falar do amor de Jesus, você está achando que a pessoa que está sendo curada, mas a real é que Jesus está curando você. Esse é o Evangelho. Pessoas imperfeitas ministrando pessoas imperfeitas. E aquele que ensina é curado, achando que está curando o que está sendo ensinado. Que loucura, esse é o Evangelho. Então ontem eu fiquei no quarto e falei: Deus, que loucura. Eu sou ansiosa. Que loucura. O Senhor usa os imperfeitos para tocar na ferida dos outros imperfeitos. E hoje eu coloco a minha vulnerabilidade, a minha ansiedade nesse púlpito para tocar a sua. E para te dizer que juntos nós seremos felizes e plenos no Senhor. Porque Deus tem uma vida que não é essa. Ansiosa, preocupada. O Senhor tem uma vida eterna, muito maior do que essa pequena parte que nós temos tocado. Então hoje eu quero que você se levante, pegue a sua ceia. E se você quiser vir aqui para frente com a sua ceia, não tem problema não. Não é o protocolo, é o ato de compartilhar do amor de Cristo. Então quem quiser pegar a ceia, vir aqui para frente. Eu quero orar com você sobre a sua ansiedade, sobre esse tempo. Eu quero orar com você sobre esse lugar que muitos de nós estamos. Se você, assim como eu, tem estado nesse lugar também de preocupação, de ansiedade, de medo. Se você está nesse lugar de esquecer o propósito. São tantas coisas que talvez você se esqueça das promessas, daquilo que Jesus já fez. Eu quero orar por você hoje. Assim como ontem de madrugada Jesus tocou a minha vida, me mostrou com misericórdia e amor aquilo que Ele pode fazer. Eu quero orar por você. Tem alguém ansioso aí? Tem alguém vulnerável aí, precisando de um toque? Tem alguém ansioso aí, precisando vir aqui à frente e entregar a Deus? Eu preciso dar o controle para o Senhor. Eu preciso entregar os meus medos. Tem alguém aí? Vem aqui que eu quero orar por você.
Eu me compadeço porque eu também sou assim. Vem aqui, traz a sua ceia, Deus. Eu estou aqui num lugar de humilhação, ó. Senhor, eu estou aqui à frente, num lugar desesperado, porque eu quero sair desse lugar. Eu estou aqui com a ceia, Deus, com o teu corpo e com o teu sangue, me colocando vulnerável e dizendo: eu não aguento mais ser ansioso, eu não aguento mais ser preocupado, eu não aguento mais não carregar a alegria da sua salvação, porque as más notícias têm me roubado. Eu estou aqui hoje, Senhor, com a ceia, com o corpo e o sangue de Cristo na mão, para dizer: me lembra das tuas promessas, me lembra daquilo que o Senhor prometeu, Jesus. Me lembra daquilo que um dia o Senhor me falou e que hoje eu perdi dos meus olhos. Eu estou aqui desesperado, porque eu não quero mais ser ansioso, porque eu quero conseguir considerar tudo como perda, porque independente da situação, como um prisioneiro, eu estou aqui para levar uma carta viva de alegria e de amor. E hoje o Senhor te lembra: existem promessas, existe um lugar de paz, existe um lugar de entrega, existe um lugar pleno que o Senhor quer te levar. Hoje o Senhor te diz: existe um lugar mais profundo de alegria do qual Ele quer te levar. Pega esse pão e esse suco de uva com a maior fé que você já teve na sua vida. Acredita que tocando o corpo de Cristo, partilhando dele nessa manhã, você está sendo curado de toda ansiedade, de toda depressão, de todo medo, de toda dúvida. Essa é uma manhã de cura. Essa é uma manhã de transformação. Não é mais um culto. O Senhor te tirou da tua casa, te trouxe até aqui, e agora, nesse momento de ter parte com Ele, o Senhor te diz: você vai ser curado, filha. Você vai ser curada, porque eu tenho um lugar mais profundo para te levar nessa manhã. Segura o teu pão, querido. Não se perca nesse momento. O Senhor está aí. O Senhor está aí. E tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Senhor, nós partilhamos desse momento, Pai, com alegria e honra do teu corpo. E nós pedimos que nós tocamos no teu corpo, celebramos a Santa Ceia e somos curados daquilo que temos vivido, Senhor. Nós consagramos esse pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E te bendizemos, Pai, e te agradecemos, porque o Senhor está transformando as nossas emoções, o nosso coração nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus, pode comer, querido. Depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Oh Jesus, nós consagramos esse suco de uva, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós cremos no poder do teu sangue. Nós cremos no poder de restaurar, curar, transformar. Então nós entregamos esse momento ao Senhor, Deus. Obrigado pelo teu sangue derramado por nós. E hoje, nessa manhã, nós seremos curados, Deus, pelo poder do nome de Jesus. Pode tomar.